Queridos irmãos amados do Senhor, graça e paz do Senhor Jesus. Irmãos amados, trago lembrança dos irmãos lá em São Paulo. Acabei de chegar de lá, vim direto para cá e quero compartilhar as notícias lá dos irmãos lá na cidade de Ourinhos e circunvizinhança, Visitei os irmãos, estive lá, fui muito bem recebido. Igreja lá, cheia da graça de Deus. Manda lembrança aos irmãos, tá? Bom estar de volta aqui com vocês. Estava com saudade. Também por causa do frio forte que se encontrava naquele estado lá de São Paulo. Gente, muito frio. Chegamos lá com 10 graus e ficava oscilando 8, 9, 12. Então a gente que vive aqui nesse solzinho quente, a gente sentimos bastante o forte frio lá. Mas louvado seja Deus, irmãos, estamos aqui no culto Vida Cristã, cidade do Açu. Pela graça de Deus eu sou o pastor aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 27. Para a gente meditar um pouco nas Escrituras Sagradas. Quero ler com vocês até o verso 33. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente, e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato viestes de Deus. Respondeu-lhes Jesus, credes agora? Eis que vem a hora e é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar, gente? Senhor, estamos diante da sua santa, fiel e poderosa palavra. Pedimos a sua graça para expor esse texto, para sermos edificados por ela. Ela é o Senhor falando conosco. Ela é a verdade. Ela é poderosa para salvar a nossa alma. Nós pedimos a ajuda do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, para compreender, entender e sermos edificados e conduzidos para a sua vontade por meio dela, em nome de Jesus. Amém, gente? A palavra do Senhor, ela tem poder para nos salvar, Ela tem poder para nos fazer sábio para a salvação, Foi o que foi dito por Paulo a Timóteo, irmãos. A palavra do Senhor é inerrante, ela é poderosa. Ela é suficiente, Quando ela é lida, Deus está falando com a gente. Deus fala nos cultos, não quando um homem ou uma mulher diz assim diz o Senhor. Não é assim. Foi assim na velha aliança, onde Deus usava os profetas, mas hoje Deus nos deu toda a revelação que nós precisamos saber. Quando a palavra é lida, na velha aliança, a palavra do Senhor foi lida, foi exposta, exatamente assim como nós estávamos. O povo de Israel estava reunido e o homem de Deus traz a leitura da palavra e a exposição da palavra, e o povo ouvia Deus falar. Então hoje, Deus nos fala por meio da sua palavra. E a palavra de hoje, irmãos, nos fala sobre ter paz com Deus, Jesus disse assim, tenho dito isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, ou passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo assim para a gente, olha, mesmo que você saiba que você vai passar por aflição,
eu queria que você passasse animado. Isso significa que a gente tem um tipo de paz que nos habilita a viver nas aflições ou acima das aflições e da perseguição e da dificuldade, e mesmo assim passar com paz, com ânimo, com alegria, com um sentimento, né, que não é só um sentimento, é uma coisa bem mais. Os sentimentos estão muito inclinados à tribulação, né, à dificuldade. Então não é só um sentimento, é uma paz interior que nós temos, dada pelo Senhor, para passar por dificuldades. Jesus era especialista nisso e ele viveu esses momentos. Vocês lembram que quando ele manda os discípulos atravessarem o mar e que a embarcação é tomada por ventos, tempestades fortíssimas, e Jesus estava dormindo na polpa do barco? E os discípulos apavorados, Jesus se levanta e vocês estão com medo por quê? Por que vocês estão com medo, né, gente? Jesus disse, não. Jesus repreende o vento, repreende a tempestade e tudo fica uma grande bonança. O tempo todo Jesus estava dizendo aos discípulos, não tenham medo. Jesus aqui, nesse texto, ele estava falando as suas últimas palavras antes do seu sacrifício, antes da sua morte. Se você continuar lendo aí, você vai ver que na sequência Jesus é levado para ser crucificado. Então são as últimas palavras do Senhor Jesus. Os discípulos iriam passar pelo seu pior momento andando com Jesus Cristo nessa terra. Entende, gente? É um momento difícil. Imagina, 3 anos e meio andando com Jesus Cristo, vivendo, dependendo do Senhor Jesus, fazendo milagres, ensinando, curando enfermos, expulsando demônios, ensinando com autoridade, o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus nessa terra, os discípulos andando com eles, e aí esse mestre, né, dos discípulos iria passar pelo maior sofrimento que alguém poderia passar, ou já passou, na história. Aí Jesus disse assim, olha, eu tenho dito isso a vocês para que vocês tenham paz. Tá? E o que Deus, a pergunta é a seguinte, gente, o que Deus disse? O que Jesus disse para eles? Tenho dito isso. Volta comigo aí na sua Bíblia, versículo 27. Eu quero que você observe o que Jesus disse, que produziu, ou iria produzir, esse ânimo, essa alegria, né? Mesmo no meio das circunstâncias e nas piores que eles iriam passar. Ele disse assim, porque o próprio Pai vos ama. Então, irmãos, o nosso assunto hoje aqui é, porque somos amados, nós temos paz com Deus, tá? Lohane colocou na descrição da mensagem, o amor me amou. Por isso eu tenho paz com Deus. É a música que você cantou, que você ouviu agora há pouco. O amor me amou. Por isso eu tenho paz com Deus. Jesus disse aí no versículo 27, porque o próprio Pai vos ama. Quando eles ouviram isso, o próprio Pai vos ama, irmãos. E ele continuou dizendo assim, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente. O que os discípulos entenderam aqui do Senhor Jesus Cristo? Deus nos ama. Foi isso que os discípulos entenderam. Foi isso que Jesus quis dizer quando disse assim, tenho dito isso para que você tenha paz. Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre essa paz que nós temos com Deus. Por quê? Para quê? Para reanimar você. Para livrar você do medo, da angústia, da preocupação com as dificuldades da vida. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus fez exatamente isso aqui.
Eles iam passar pelo pior momento da sua vida, os discípulos e o próprio Jesus Cristo. Mas Jesus traz uma palavra para aqueles discípulos. E a palavra não é minha. A palavra é a palavra do Senhor Jesus. Não confunda. Essa palavra não é minha. É a palavra de Jesus para você, para lidar com as dificuldades, para lidar com a tribulação, com o medo, com a preocupação, porque eles estarão sempre vindo sobre nós. Até nós morrermos, deixarmos essa terra, essa vida, nós vamos enfrentar dificuldades, problemas. E então, irmãos, eu quero ler alguns textos com vocês que mostram para a gente essa grande verdade. Quero lembrar a vocês, por exemplo, o apóstolo Paulo falando com o seu discípulo Timóteo, quando ele disse assim: Timóteo, reaviva o dom de Deus que está em ti. Porque você não recebeu, Timóteo, espírito de medo. Olha, mas foi de amor, de poder e de moderação. Você, como cristão, eu acredito que você tem vivido, né? Situações assim. Situações difíceis na sua emoção, no seu corpo físico, na sua conta bancária. Mas mesmo assim você experimentar de um conforto, de uma paz, de uma alegria, né? Sobrenatural, de uma segurança, de uma confiança. Espero que você tenha experimentado disso. Confiança, mesmo nos momentos difíceis. Abra comigo a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 4, versículo 15. O autor é o mesmo. 1 João, 2 João, 3 João, Apocalipse, Evangelho de João. São 5 cartas escritas pelo mesmo autor, o apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, né? Escreveu João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu amigo, minha amiga, né? O amor de Deus por você te dá paz. A mensagem de Jesus é clara. Paz independente das circunstâncias. Versículo 15 de 1 João capítulo 4 diz assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. A primeira pergunta no nosso ensino de hoje de noite é: você confessa Jesus como o Senhor? Porque essa mensagem, irmãos, não é para todo o mundo existente na terra. O amor de Deus não foi dispensado a todo mundo, tá? Ele não foi dispensado a todo mundo. Ele foi dispensado àquele que confessa. Jesus disse, Mateus escreveu, capítulo 10, versículo 32 e 33, Jesus Cristo disse, está escrito lá, todo aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. A minha pergunta hoje de noite é: verdadeiramente você tem confessado Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, publicamente? Se não fez, irmãos, é necessário que você faça. Porque não só Mateus, mas Paulo, ele disse que se você confessa Jesus com a sua boca e você crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Então, se eu estou diante de alguém que nunca confessou Jesus, você precisa confessar Jesus, para que todos saibam que você confessa Jesus. O amor de Deus não é para todo mundo. Não vai cair nessa de que todos os caminhos levam a Deus. Você vai evangelizar pessoas que estão sem Jesus, ou crendo em outra pessoa, como se outra pessoa pudesse salvá-la, e elas dizem, não, você tem a sua religião, eu tenho a minha. Né? Todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Falando do amor de Deus, a Bíblia diz que Deus
que Jesus deu a vida pelas ovelhas, João capítulo 10, verso 11. Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 25. A Bíblia diz que Jesus deu a vida pelas suas ovelhas, pela igreja. O amor de Deus não foi dispensado a todo mundo. Se Deus amasse todo mundo, irmãos, ninguém iria para o inferno. Se Deus amasse todo mundo, ninguém iria para o inferno, nem existia. Tá? São doutrinas erradas que foram ensinadas e que foi impregnada no nosso meio cristão evangélico, né? Que são erradas, como a doutrina do universalismo. Que doutrina é essa? É aquela doutrina que diz que todo mundo vai ser salvo. Entende? O liberalismo teológico e muitas coisas erradas faz com que as pessoas ensinem isso, e não é verdade. Quando a gente vai ensinar do amor de Deus, nós precisamos dizer de que Deus amou aqueles que o confessam. João disse, olha, se alguém confessa publicamente, eu estou na versão NVI, está aqui? Põe na NVI, por gentileza. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus. Não queria citar para não perder muito tempo, mas eu lembro sempre de, quando eu estou falando do amor de Deus, aquele filme, né, Prova de Fogo, que é o bombeiro que tem uma esposa que a trata mal, muito mal, nunca a trata bem. Quando ele está perdendo a esposa, quase no final, o pai daquele bombeiro prega tanto para ele, que ele acaba compreendendo o amor de Deus, e assim ele passa a dar o tratamento à esposa devido. Vocês lembram de Efésios, que a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja? Capítulo 5. O marido deve amar a esposa. Aquele rapaz não conseguia amar. Por que ele não conseguia amar? Porque ele não conhecia o amor de Deus. Ele não conhecia que o amor de Deus, irmãos, não era uma questão de sentimento. Ah, eu não sinto mais nada por você, então eu vou me separar. As pessoas pensam que amor de Deus é isso. E não é. Amor é uma decisão. Deus não sentiu nada por você quando o amou. Nada que você fez ou fará move o coração de Deus, para lhe amar. Deus amou você porque ele decidiu amar você. Então, amor é uma decisão. Você ama, você decide amar sua esposa, você decide amar seu esposo, você decide amar seu pastor, você decide amar seu irmão. Não é questão de sentimento, irmão. Se nós nos basearmos o amor com esse conceito de que é um sentimento, nós não vamos avançar. Uma hora esse sentimento vai acabar. E quando acabar, entendendo assim, nós encerramos os nossos relacionamentos. Veja só, assim conhecemos o amor de Deus, tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, preste atenção, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu vou repetir a ideia central da nossa mensagem. A ideia central é assim, ó. Eu tenho paz, mesmo na dificuldade, mesmo na tribulação, porque fui amado. Tá bom? O tema é esse. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho confiança, mesmo na dificuldade, porque eu fui amado. Quem está compreendendo aí alguma coisa? Diga amém, alguém. Qual será o pior dia que você pode enfrentar na terra, na vida? É o dia do juízo.
Que dia é esse? É céu ou inferno? É céu ou inferno? Jesus chegou, Jesus está voltando. E aí, para onde é que você vai? Olha o que ele está dizendo. Se você tem o amor de Deus, se você confessa Jesus, se você permanece nesse amor, você tem confiança no dia do juízo. Por isso que nós esperamos esse dia. Nós esperamos a volta de Jesus Cristo. Nós não temos medo, nós temos confiança. Mas por que eu tenho confiança? Porque ele me amou. Você precisa compreender, gente, preste atenção, os discípulos, agora você fala sem parábola. Agora eu estou entendendo. Eles só entenderam e tiveram paz e coragem e ousadia para fazer a obra de Deus quando entenderam que eram amados. O que eu quero dizer para você hoje, irmãos, que nós somos os amados de Deus. O amor me amou. Porque Deus é amor. O amor me amou. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você tem certeza que o amor te amou? Quem sabe que o amor te amou, diga amém aí. O amor te amou. Deus é amor. O amor te amou. Por isso você tem confiança. Então João, lá no capítulo 16, diz que eu tenho paz, porque fui amado e sou amado. Aqui ele diz assim, você tem confiança no dia do juízo, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Versículo 18, no amor não há medo. Claro, se tem confiança, não tem medo. Talvez, irmãos, eu esteja falando para pessoas que estejam enfrentando problemas de medo. Medo nas emoções, medo de como é que vai ser a nossa economia, o trabalho, o salário, a saúde, a vida, o dia de amanhã, as crianças, os filhos, o marido, a esposa, os afazeres que você tem que fazer, a saúde, o exame. Ou isso é só lá em casa, é só na minha vida que bate. Ele está dizendo assim, olha, você vai ter confiança no amor de Deus que o medo, você será livre dele. Paulo disse em Romanos capítulo 8, nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. Mas recebemos o espírito daquele que clamamos Abba Pai, Paizinho querido. Romanos 8, capítulo 8, versículo 15. Entende? Paulo disse assim, nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. Coragem, confiança, não tenha medo. Era Jesus que dizia, não temas, tenha paz, tenha fé. Glória a Deus. Você é amado, por isso não tem medo, mas tem confiança. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Escuta, o perfeito amor expulsa o medo. Aquela sensação, não vai dar certo. Será que vai dar certo? O perfeito amor lança fora o medo. E que perfeito amor é esse? Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, aquele que confessa Jesus, aquele que crê em Jesus. Jesus é suficiente. Vamos seguir? Expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que ele está dizendo para a gente? Se você ainda fica, paralisado com o medo, você precisa dessa mensagem. Você precisa compreender essa mensagem. Se você está paralisado, irmãos, não fazendo nada, entristecido, depressivo, sem avançar na vida, entendeu? Sem realizar aquilo que Deus chamou você para realizar,
desistindo, inconstante com as coisas, você precisa compreender a mensagem do amor de Deus. Você está parado no tempo, sem conseguir fazer absolutamente nada, o medo pode estar paralisando você. E você para, você não avança. Deixa eu dizer uma coisa para você. O perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor não é o meu amor por Deus. Tá? Escuta aí. Ó, o amor não é o quanto eu amei ou o quanto eu amo a Deus, gente. Não é assim, primeiro. A sequência não é essa. O perfeito amor é aquele que me amou, é quem me amou. A música, o tema da música, Lohane, diz assim, o amor me amou. Não é eu amei o amor. É o amor que me amou. A letra da música que você cantou, a terceira e última música, diz assim, o amor me amou. Olha o que ele diz no versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O bombeiro não amava a esposa. Por quê? Porque não conhecia o amor que Deus tinha. Quando ele conheceu o amor de Deus, ele mudou, ele restaurou o casamento. Ele não poderia amar se não conhecia o amor. Entende? Mas ele conheceu o amor de Deus em Jesus Cristo. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Deus nos deu esse mandamento para amarmos uns aos outros. Romanos, eu não vou pedir para você abrir, mas eu vou citar. Paulo diz assim, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. Paulo diz assim, olha, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Jesus disse, eu quero que você tenha paz. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, no meio das dificuldades. Você sabe o que o amor de Deus fez por você? O que é que o amor de Deus fez por nós? Deus amou para que não pereça. Deus amou e perdoou. Você reconhece o amor de Deus quando você reconhece que foi perdoado. Lembra daquela pecadora na casa de Simão? Lembra dela? Qual é o desfecho lá? Porque quem muito é perdoado, muito ama. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Por isso, Simão, sem entender absolutamente nada do amor de Deus, irmãos, não recebeu Jesus bem. Não recebeu Jesus com ósculo santo, com beijos. Não lavou os pés de Jesus. Aquela senhora muito pecadora chorava aos pés de Jesus. Com as suas lágrimas lavava os pés de Jesus. Beijava os pés de Jesus. E Jesus disse, Simão, quem muito é perdoado, muito ama, Simão. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Quando Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, ele está dizendo assim, você foi justificado, você foi perdoado dos seus pecados. O amor de Deus perdoou os seus pecados. E sabendo que você é perdoado, por favor, põe aqui na tela, e eu peço a sua atenção, para você ouvir o ensino, e de fato você aprender, não é? E guardar. Versículo 2, quando ele diz, justificados pela fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz no versículo 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Ó, ele diz assim, você foi justificado, você agora está firme na graça de Deus.
Alguém firme na graça de Deus não cai da graça de Deus. A graça de Deus te acompanha, te guarda, te salva, está com você onde você entra, onde você sai. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você sabe o que significa se gloriar na esperança? A gente está estudando, gente. O justificado se gloria. Você sabe o que significa isso? É exultar de alegria. É estar alegre. Na esperança. Que esperança, Gabriel? Que esperança? A esperança da glória de Deus. O que me alegra é saber, irmãos, que eu irei para a glória de Deus. A minha esperança, o que eu espero é a glória de Deus. Eu não espero, irmãos, eu não espero não morrer nessa terra. Não é a esperança do crente. Crente, você vai morrer e vai se acabar, vai envelhecer. Deixa eu ser sincero com você. As coisas podem ficar difíceis. Muito difícil. A Bíblia diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta terra, nós somos os homens mais infelizes da terra. Se a sua esperança é essas coisas daqui, é o dinheiro que você ganha, é a riqueza que você tem, é o esposo que você tem, é o seu filho, é o seu pai, a sua mãe. Se as coisas dessa terra forem mais importantes do que Jesus, você está em apuros. Preste atenção, irmãos. Esperança da glória. Eu me glorio na esperança da glória. E não somente isso, versículo 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você entendeu o que o amor de Deus faz? Você entendeu o nosso texto base? Versículo 27 e versículo 33. Tenho dito isso para que você tenha paz. O que é que ele disse? O Pai vos ama. Jesus disse, o Pai vos ama. Você é amado, irmãos, ao ponto de você se gloriar não só na esperança da glória, mas nas próprias tribulações. Ou seja, a coisa está ruim, a coisa está difícil. Eu não estou bem, mas eu estou bem. Ah, isso não é falsidade, não, isso é fé. Isso não é falsidade, não, é estar diante de alguém amado. Olha, gente, não é só ser, mas é saber, é conhecer, é experimentar. Os discípulos disseram, agora eu entendo, o senhor não está falando por parábola, eu entendi. Gente, eles iam passar pelo pior momento, a crucificação de Jesus Cristo. Não foi à toa, Jesus Cristo ouviu uma voz excelsa do Pai. O céu se abriu. Por 2 vezes Jesus ouviu o Pai dizer a ele: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus Cristo sofreu nessa terra. O diabo, Herodes, Pôncio Pilatos, os religiosos, os sacerdotes, os líderes, todos com inveja queriam matá-lo desde cedo. Perseguido, humilhado, ultrajado, crucificado, sepultado, mas louvado seja Deus, ele ressuscitou por causa da nossa justiça. Jesus Cristo ressuscitou, o amado do Pai. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não confunde, Escute, se você é crente e espera a glória de Deus, se você é crente,
sabe que é amado, confessa Jesus Cristo como seu Senhor, a esperança não confunde, nessa versão a esperança não nos decepciona. Não abra mão da sua esperança, irmãos. Não abra mão da sua esperança, irmãos. Tem um monte de gente desistindo, irmãos. De quê, pastor? De igreja, do Senhor, da palavra, de ser crente. Se você é amado, você tem esperança. Uma esperança que não decepciona. Porque Deus... Por que a esperança não decepciona? É porque eu amo a Deus? É não, olha porque é. A esperança não decepciona porque Deus derramou, ele não pingou. Crente amado, irmãos, olha, é visível. Crente amado corre bem. Crente amado tem coragem. Crente amado chora aos pés de Jesus. Crente amado ama Jesus, entendeu? Crente amado é dizimista. Crente amado é ofertante. Crente amado não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado. Sabe o que é derramado, gente? Pensa aí comigo como é que funciona. Pense no cálice do amor de Deus. Todo o amor de Deus está lá, no céu. Vamos lá, pensa aí. É assim, ó. Não, é assim, ó. Derramou. Eu não sei você, eu acredito nisso aqui, ó. Se você não acredita, tudo bem. Mas, ó, eu só estou em pé por causa disso aqui, ó. Nem ficou nada lá, ele derramou. Você eu não sei não, mas tá me sustentando é isso aqui. Tá me sustentando é isso aqui. O que me sustenta com as dificuldades da vida é saber que Deus derramou. Eu sei as dificuldades que eu enfrento. Físicas, emocionais, espirituais. Aqui, agora. Você vê de longe. Você vê de longe as setas. Mas a Bíblia diz, nenhuma arma forjada prosperará contra o amor de Deus com os seus eleitos. Ele derramou o amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Uma verdade clara, irmãos, é que você precisa saber que esse amor te deu o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo de Deus? Se tem, você sabe o que é o amor de Deus. Então vamos lá? Para quê? Nós precisamos conhecer o amor de Deus, irmãos, para sabermos nós vencemos por meio do amor de Deus, nós vencemos o medo. Nós temos confiança. Se temos confiança, nós avançamos. Entende? Até na oração no capítulo 5 de 1 João, ele disse assim, olha, esta é a confiança que nós temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, estamos certos de que obtivemos os pedidos que lhe temos feito. Entende? O amor de Deus nos traz confiança. O amor de Deus nos traz paz. O amor de Deus nos capacita, nos habilita a vencer as dificuldades. O amor de Deus, capítulo 5, 2 Coríntios, versículo 14. Vamos abrir?
2 Coríntios capítulo 5, verso 14, diz assim: pois o amor de Cristo, por favor, na atualizada, eu já mudei de Bíblia aqui. Pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Deus constrange. O que é que uma pessoa constrangida faz? Ela se arrepende fácil. Ela é grata. O amor de Deus, ele constrange. Entendeu? Ele trata, ele educa a gente. Porque eu fico constrangido. O amor de Deus faz de você um generoso, trata a avareza, porque o generoso não é avarento. Então, se você é constrangido pelo amor de Deus, irmãos, esse constrangimento educa você, entende? Conduz você, guia você. Uma pessoa constrangida é alguém mais sensibilizado, entendeu? Mais sensível aos tratamentos de uns para com os outros. Você é mais perdoador, você é educado, por causa do amor de Deus que constrange. Como é que você fica constrangido e conhece isso? Julgando nós isto. Um morreu por todos e todos morreram. Paulo está dizendo assim, quando você sabe que Jesus morreu por você, você enxerga o amor de Deus. Você se constrange. Como é que pode? Ele morreu por mim. Jesus morreu por mim. Se você observar, todos os textos lidos até aqui, a pessoa de Jesus Cristo apareceu. Quem citou João 16, 27 ao 33, foi Jesus que citou. Era ele que ia morrer em seguida. Paulo disse, justificados, pois mediante a fé, por meio de Jesus. João disse, se você confessa Jesus como Filho de Deus, e aqui ele está dizendo, um morreu por todos. Logo, todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Percebe que o amor de Deus faz você ser crente? De verdade? Percebe? Para que você não viva mais, mas viva para aquele que por quem morreu por você. Por isso Paulo dizia assim, o viver que eu vivo na carne, ou não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, o viver que eu vivo na carne, vivo pela fé naquele que por mim morreu. Então Paulo está dizendo assim, olha, ele morreu por você, ele demonstra o amor dele por você, para que você não viva mais para si. Então, entender o amor de Deus faz com que você viva para Jesus, que morreu por você. Assim, que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então perceba que Paulo está dizendo assim, vocês têm o ministério da reconciliação. O que é isso? Anuncie o amor de Deus para as pessoas. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Você tem o ministério da reconciliação. E a pergunta é a seguinte, o que leva uma pessoa a pregar? Reconhecer que é amado. Olha, eu era pecador, alguém morreu por mim, eu conheci o amor de Deus, recebi o amor de Deus e agora eu prego por causa disso. Eu vivo, eu sou cristão, eu prego a palavra, porque eu fui amado, eu sou levado, irmãos, a
ser a igreja, aí a viver o papel da igreja e não ser contaminado com esse mundo. Que tranqueira, né, gente? Deixei vocês só aqui, essa tranqueada aqui, porque ô tranqueira, viu, gente? Ô, que negócio sujo, né? Ó, isso polui, isso é insuportável. Isso acaba com seus olhos, isso mexe a sua fé. Não tem nada de amor nesse negócio aí. Isso é pecado, engano e mentira, destruição. Eita, que o tempo acabou. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, vamos encerrar João capítulo 20. Versículo 1. Olha só que interessante. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Eu estava lendo esse texto e me perguntando, quem removeu essa pedra, né? Então, correu e foi ter com Simão, Pedro e com, preste atenção, e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo. Quem é o outro discípulo? Aquele que Jesus amava, João. E foram ao sepulcro. Ambos, qualquer ponto na Bíblia tem um sentido. Qualquer palavra, nada está escrito aqui, ela é toda inspirada por Deus. Ela é toda inerrante, ela é toda poderosa, a palavra, tá? Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa. Vamos orar? Eu não vou falar mais não, tá? Só reforçando a vocês. Você tem paz com Deus e de Deus. Ele te amou primeiro, não esqueça. Nada te separa desse amor, diz Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Tribulação, morte, porvir, nada separa você desse amor, tá? Para você dormir bem, para você enfrentar a semana bem, para você receber de Deus, você precisa saber disso. Nada te separa do amor de Deus, você tem confiança com Deus, e o amor de Deus, ele te conduz, ele te constrange a falar desse amor a outras pessoas. Senhor nosso Deus, feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tão grande amor. Tão grande amor, Senhor. O amor que nos amou primeiro. Nós te louvamos e pedimos, Pai, para que o Senhor nos encoraje a falar desse amor, a mostrar, Senhor, este amor, a viver este amor em nome de Jesus, uns pelos outros. O amor verdadeiro, não um amor hipócrita que sai da nossa capacidade, da nossa habilidade, Senhor, porque nós não temos condição. Mas o amor que sai da cruz, da sua morte, da sua ressurreição, o amor do Senhor, o amor eterno, o amor que deu a vida. Oh, Pai, obrigado, Jesus. Graças nós te damos. Nós te louvamos, te adoramos, pela tua palavra que nos encoraja, que arranca de nós todo medo, que nos ensina, que nos instrui, que esse amor, Senhor, derramado no nosso coração, possa ser vivenciado em nossas vidas, que possamos amar uns aos outros, famílias vivendo, Senhor, este amor, em nome de Jesus. Famílias restauradas pelo seu amor, encorajadas,
coragem, confiança nas dificuldades da vida, confiança no trabalho, confiança nos relacionamentos, confiança, Pai, naquilo que o Senhor chamou para fazer, confiança nos estudos, confiança, Senhor, na vida, confiança, Pai, coragem, paz, na angústia, na dificuldade, nas dores, sua igreja experimentando da paz de Cristo, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus.